Você pode estar abandonando seus pais idosos e nem percebe. Esse vídeo é um vídeo muito difícil de fazer porque envolve a minha pessoa e é um vídeo que eu te peço para que você se analise. Nesse momento é muito importante que você tire todas as suas proteções, a sua vaidade e olhe para dentro de você e olhe para o seu comportamento, porque foi o que eu fiz comigo hoje. Ao analisar a forma como eu trato os meus pais, ao analisar o cuidado que eu tenho com eles, ao analisar os meus pais, pai e mãe. Esse aqui, por exemplo, é o meu pai, se você não viu ainda. Ele já tem quase 84 anos e está acamado e sofre de Alzheimer. E hoje eu acordei pensando o seguinte: ter um idoso em casa e cuidar desse idoso ali não significa que aquele idoso não está abandonado. Muitas vezes os filhos mantêm o idoso em casa, né, ali, até por uma ação egoísta. Para quê? Para dizer que está cuidando, para dizer que cumpre o papel, para dar satisfação à sociedade e à família, que todos são julgadores, e para aliviar uma culpa. Né? Eu tenho gratidão em relação a tudo que o meu pai fez por mim. Mas na verdade a pessoa passa a vida inteira focada no seu trabalho, nos seus problemas, na sua família, e aqui e acolá dá uma esmolinha de atenção para aquele idoso. Na verdade, eu me vejo fazendo muitas vezes isso. Né? Vou pontualmente na casa dos meus pais, demoro para ir lá, apesar de não faltar nada para eles, mas eu poderia fazer mais? Poderia fazer mais. E o idoso, ele fica ali em casa sem nenhuma atividade, sem rotina, sem amigos, sem sequer ser ouvido, porque grande parte da família está direto no celular. Isso acontece, não precisa ser idoso acamado, não. O idoso ali com 65 anos já é abandonado. E muitas vezes jogado de frente à TV, a programas da Rede Globo. Puxe sua orelha e veja se você não está fazendo isso. Muitos filhos têm o hábito de delegar a um cuidador, que é um estranho que tem mais amor pelo teu pai do que você mesmo. Ou até aquela irmã separada, velha, que está em casa, dependendo que só está ali porque depende financeiramente da pensão do teu pai ou da tua mãe. Né? E aí os irmãos delegam para aquela coitada que fica ali o resto da vida amarrada àquele idoso. Quando a gente era criança, né, a gente lembrar, pelo menos eu, a gente tinha amigo, a gente brincava, e mesmo assim a gente tinha nossas atividades, mesmo assim a gente tinha os nossos pais ali cuidando da gente. Então a gente precisa refletir. E aí o pior, quando se fala da possibilidade de levar o pai ou a mãe para um abrigo, uma casa de repouso, ou um lugar que você quiser falar, o que é que acontece? A gente pula e diz, jamais abandonaria meu pai. E geralmente o irmão que fala isso é aquele que menos dá atenção, porque ele não sabe o trabalho que dá cuidar de verdade. Então, o certo seria falar, digamos assim, jamais mandaria meu pai para ele ser feliz numa casa de repouso e eu ficar sendo mal falado. Né? Eu sei que as casas de repouso no Brasil hoje são, a maioria, de estado péssimo e precário. Mas a nossa casa, às vezes, tem um estado péssimo e precário, emocional, social, neurológico. O que eu sei, o que eu quero fechar esse vídeo, que ficou muito longo, é que os nossos pais precisam se manter com o corpo, a mente e a vida social ativa. A maioria deles, inclusive o meu pai, vive num abandono disfarçado já há anos. Né? Eu faço um compromisso aqui com todos vocês e com minha família que eu vou ser um filho diferente. Né? Eu vou procurar ser mais proativo, mais cuidadoso e não apenas, talvez, provedor, talvez quando sou chamado eu ajudo. Nós precisamos realmente dar uma vida de verdade para os nossos pais e não apenas tapar buraco. Queria que você fizesse sua reflexão. Escreve aqui nos comentários. Você tem sido um bom filho, de verdade? Você tem cuidado de verdade dos seus pais? Ou dá aquela passadinha ali para dar uma olhada?